Eu queria pedir a presença aqui do vice-presidente Zé do Carmo, porque a Rutimar irá falar e eu vou ficar na secretaria. Não, porque eu vou logo, ela vai falar agora. Já anunciou ela vai. Posso falar? Palavra, vereadora Ultimar. Senhor presidente, senhora secretária, prezados colegas, vereadores, vereadoras, telespectadores e ouvintes da FM. Eu hoje quero falar a respeito do nosso bem maior, que é a água, dos nossos recursos hídricos. E queria iniciar falando que em 1915, o Nordeste brasileiro viveu uma seca que marcou profundamente nossa população. Aquele ano acabou imortalizado no romance histórico de Raquel de Queiroz, que recebeu exatamente o nome de O 15. No livro que marcou a literatura cearense e nacional, Raquel retrata o sertão durante a seca, o sofrimento do sertanejo. Mostra também o drama do vaqueiro Chico Bento e sua família, na tentativa de fugir da seca. Um quadro que vinha de antes dos séculos anteriores e que se reproduziria pelo século XX. O passado, 100 anos daquele ano fatídico, o Ceará, o Brasil, ainda continuamos a vivenciar a situação de completo desprezo por parte do poder público e da população com relação a um dos nossos bens naturais mais caros, que é a água. Eu, lendo hoje o jornal O Povo, me deparei com um artigo que eu fiquei muito feliz e gostaria de reproduzir aqui, que tem tudo a ver com o que eu ia falar hoje a respeito dos meus projetos relacionados com a água. Então, é um artigo do empresário Francisco Jataí, que eu vou reproduzir aqui agora. Ele fala dos recursos hídricos e diz: a CAGES poupará a água. Poupar não é boicotar, é usar de forma econômica e racional. O momento que vivemos é preocupante, porém didático. 2016, ao que tudo indica, será seca. 2017, talvez seca novamente. E é possível que tenhamos que nos acostumar com esse novo mapa climático. Para nós cearenses, as secas são experiências já vividas e tantas. Era poupar e reutilizar. Hoje, principalmente nas cidades, o uso da água é abundante. A ligação individual, como o governo quer e propaga, realmente poupa mais de 50% do consumo, principalmente se acompanhada de muitas sobre o excesso pontuais ou não. Cerca de 20% da água é usada para consumo humano. O restante é para pecuária, agricultura e indústria. Com alguma despesa, os dois últimos podem se servir do reuso de esgotos ou emissários submarinos e do beneficiamento da água salobra do sertão, com duas vantagens. Está próxima de cada local de consumo e a salinidade é 15 vezes menor do que a do mar. Porém, para o consumo humano, as alternativas são caríssimas, até porque, para conduzir de poços e espaços para as grandes cidades, seria para uma malha imensa de tubos. De todos os milhares de prédios que temos em Fortaleza, apenas cerca de 15, que é a informação da CAGES, tem ligações individuais. Isto é, praticamente toda a cidade está ligada
coletivamente. O único hidrômetro controla pela CAGES, a qual estabelece um consumo mínimo cuja média de condomínio normalmente se encaixa, chamada taxa mínima, o que é ilegal, segundo o Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, com exceção das casas e lojas, toda a cidade está gastando de forma coletiva. O povo cearense quer mudar para o uso individual. A mudança é rápida e não é cara, mas a CAGES, no seu regulamento, tem um parágrafo que determina que não se fará a mudança se apenas um condômino for contra. E não se pode deixar assim, pois as decisões de condomínios no tocante às obras internas são decididas no voto e temos que conseguir urgente enquanto se tem água para poupar. Então, eu gostaria de dizer que o papel da Câmara Municipal de Fortaleza é intervir nessa realidade. O Legislativo Municipal precisa instalar urgentemente uma comissão para acompanhar este processo. O poder público não tem mais desculpas para não efetivar políticas que possam agir positivamente. É prioridade. Não podemos resolver o problema da crise hídrica do mundo ou do Brasil, mas temos a obrigação política de apresentarmos soluções para a nossa cidade e que permita acreditar que estamos construindo uma cidade sustentável. Mobilidade é importante, mas a água é vida. Então, pensando a respeito desse assunto, nós resolvemos elaborar alguns projetos relacionados com a água. E, dentre eles, eu estou com 2 que eu estou trazendo aqui, 3, que já estão aprovados, né? Que é um Programa Municipal de Gestão e Conservação de Água de Reuso. Inicialmente, apresentamos um projeto de indicação que criou o Programa Municipal de Gestão e Conservação de Águas de Reuso, que tem como objetivo, entre outras coisas, otimizar o uso da água de reuso, garantindo o melhor desempenho das atividades consumidoras e estabelecer regras para edificações, indústrias, prédios e espaços públicos. Esta questão do reuso. O projeto prevê também o incentivo fiscal, que de 10% no valor do IPTU aos que aderirem ao programa. Precisamos construir políticas públicas que possam incentivar o uso sustentável da água. O reuso diminui a demanda por água potável, substituindo por água de qualidade inferior, que não mais pode ser usada para beber. A instalação de hidrômetros também, que é uma indicação nossa, que é o projeto que disciplina a captação, armazenamento e conservação para reuso de água proveniente de aparelhos de ar-condicionado. Que o terceiro projeto, que é o 0285, de 2015, que procura legislar sobre a questão do reuso da água, que é liberada pelos ar-condicionados instalados em edificações comerciais e industriais. O intuito é implantar uma solução alternativa com o objetivo de reaproveitamento racional, que é a capacitação da água proveniente dos aparelhos de ar-condicionado em novas edificações com fixação de prazo, para que seja organizado e adaptado nas edificações existentes. Em média, um aparelho de ar-condicionado de 7.500 BTUs, em funcionamento por 10 horas por dia, ele produz cerca de 15 litros de água. Logo, um prédio com 200 aparelhos produz aproximadamente 3.000 litros de água por dia. Esta água poderia ser reutilizada de diversas formas, como, por exemplo, regar jardins, lavar banheiros, lavar carros, e trata-se de uma medida simples e sem grande dispêndio financeiro, servindo, por outro lado, para estimular e incentivar projetos voltados ao uso eficiente da água e à criação de fontes alternativas para a sua captação. O projeto que determina a instalação de equipamentos hidráulicos destinados à economia de água,
que é o projeto 0285 de 2015, que determina a obrigatoriedade de instalação de equipamentos hidráulicos destinados à economia de água e visa estabelecer parâmetros de economia, uma vez que os equipamentos instalados podem diminuir até 50% o consumo. Citamos como exemplo a torneira de fecho automático, que fica aberto por um curto período de tempo, permitindo diminuir o consumo em 20%. Já a torneira de fecho eletrônico, equipamento regulado por sensor, economiza o dobro de uma torneira automática. A válvula de descarga automática para mictório instalada em banheiros masculinos, que fecha sozinha, tem uma economia de 50% em relação a uma descarga convencional. Desta forma, medidas de redução do desperdício de água são fundamentais para garantir a perenidade do abastecimento. Esse assunto referente à água, ele mexe, de certa forma, comigo, que meu pai era topógrafo do DENOX, e eu me criei vendo o trabalho dele nessa construção de açudes, vivia no interior fazendo açudes, construindo açudes, e eu, quando era pequena, eu perguntava, para que o senhor está construindo açude se a gente não tem água agora? Ele dizia, a construção do açude é exatamente para, no momento que chover, ele armazenar água para a nossa população. E hoje a gente está vendo que a coisa não está funcionando assim. Não está acontecendo essa preocupação em relação a esse armazenar a água, que é o bem maior da vida. Muito obrigada.